più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo. Vamos. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de reflexão do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nessa tarefa, e te rogamos que possa nos envolver nesse momento, fortalecendo-nos também a nossa casa, nosso lar, nossa família, nossa parentes, amigos e vizinhos, todos aqueles que nos são mais caros. Agradecemos também, Senhor, a presença dos mentores espirituais. Também pedimos que a Tua bênção maravilhosa possa envolver os companheiros desencarnados que se encontram também na reunião, que possa estender a Tua paz e a Tua harmonia e energias de saúde a todos aqueles que estão adoentados, nossos parentes, amigos e vizinhos. Por último, Senhor, te rogamos pelo nosso planeta, pelo nosso país, que ambos passem por algumas dificuldades, e gostaríamos, Senhor, que essas dificuldades fossem diminuídas. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de reflexão da noite, rogando que a Tua bênção e a Tua paz permaneçam em nossos corações, nos acompanhem e nos fortaleçam hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Bom, nós estamos estudando a segunda parte do livro, Noções Elementares de Espiritismo. Então vamos ao item novo, Consequências do Espiritismo. Item 100. Ante a incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, perguntarão: para que serve então o estudo do Espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Sendo o mundo espiritual formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam nos revelam suas alegrias ou os seus sofrimentos. Segundo modo, porque empregaram o tempo de vida terrena, nisto temos a prova das penas e recompensas futuras. Descrevendo-nos seu estado de situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura e principalmente acerca da natureza e duração das penas, passando assim a vida futura do estado de teoria vaga e incerteza ao de fato conhecido e positivo. Aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que não é tão curta, que é tão curta em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25. O que será que ele, nesses 5 anos, lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Procurará gozar o mais possível, acreditando ser uma tolice submeter-se a fadiga e privações, sem proveito. Se, porém, ele tiver a certeza de viver até os 80, seu procedimento será outro, porque então compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes de repouso atual para assegurar o repouso futuro, durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tem a certeza da vida futura. A dúvida relativamente a esse ponto conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gostos do presente. Daí ligar-se excessiva importância aos bens materiais. A importância que se dá aos bens materiais excita a cobiça, a inveja e o ciúme
do que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir por qualquer preço o que o vizinho possui. O passo é simples. Daí ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Vamos parar aqui um pouquinho. Bom, o que o texto inicia dizendo para a gente é que aqui a gente tem uma ideia a respeito das coisas, né, da vida e tal. Quando chega do outro lado, as ideias que a gente tinha, a gente começa a perceber que eram ideias totalmente erradas. Ou seja, a gente passa por lá de lá e se depara com a realidade. E a realidade é dura, pessoal. A realidade é dura. Se a realidade é dura, o que acontece? A consciência começa a pesar, o companheiro começa a perceber que ele fez algumas coisas que não deveria fazer, e percebe também que por conta disso, ele está sofrendo do lado de lá. E esse sofrimento, ele chega à conclusão que é consequência daquilo que ele fez no mundo daqui, no mundo de cá. E aí o que fazer? Né? Aparece um tal de arrependimento, e esse arrependimento vai levar o sujeito a pedir para que ele faça alguma coisa, a fim de que a consciência pesada seja aliviada do seu interior. Aí começa o trabalho de retorno para o planeta, para a Terra. Aí o planejamento reencarnatório, no planejamento reencarnatório, ele inclui algumas coisas que devem ajudá-lo a se liberar da consciência pesada dos erros que ele praticou na vida anterior. E muitas das vezes ele quer se livrar de uma vez e quer colocar alguma tarefa muito pesada ao ombro. E seus mentores espirituais, né, dão um conselho para ele, que ele deve seguir de acordo com os conselhos dos seus mentores, para que a coisa não ultrapasse aquilo que poderia ser algo que ele pudesse realmente realizar. Então, quando a gente programa do lado de lá o que vem fazer por aqui, aí quando chega aqui, a gente muda parte da programação e começa a fazer exatamente aquilo que deveria fazer parecido com aquilo que ele fez em outra encarnação. E haja sofrimento. Então, meus amigos, a gente precisa realmente sofrer algumas consequências dos nossos atos, e a partir daí, o que acontece? Nós vamos começar a perceber que o sofrimento vai aliviar a nossa consciência, vai nos burilar, lapidar. Aí sim nós começaremos a seguir o caminho real da evolução. Comentários? Não, tá bem claro. É a questão que a gente sempre fala, autorresponsabilidade. A gente planeja as coisas do lado de lá e quando chega aqui, mas assim, é porque aqui a gente se liga mais, lá tá mais amplo, a coisa tá mais aberta do ponto de vista de consciência. Aí vem pra cá que se fixa aqui, aí fica difícil, realmente é algo complicado, depende da essência do espírito, em querer se melhorar, a vontade, né? De fazer por onde. O que eu ia comentar é que eu acho interessante essa explicação que ele dá sobre como a consciência expande a nossa ação, porque se a gente realmente sabe que existe um mundo muito além do nosso e que o nosso espírito ele sobrevive muitas existências diferentes,
Isso realmente dá suporte para que a gente mude os nossos hábitos, de a gente sofrer certas privações, lapidar certos vícios, porque se a gente acredita que só existe um período de tempo curto, que são 75, 80, 90 anos que a gente vive, a gente pode viver sem alguns escrúpulos que a gente consideraria desnecessários, entendeu? Então, eu achei muito interessante ele ilustrar isso, porque o trabalho ele tem que ser feito em cada existência. Se a gente tem consciência de que a gente tem várias existências e que a nossa felicidade é construída ao longo de todas essas existências, a gente realmente para e pensa, realmente, melhor eu parar de ser tão avarento, parar de ter inveja, essas coisas. Ok. Então, outra coisa que ele fala aqui, pessoal, é com relação se uma pessoa soubesse quando ia morrer, né? Ele deu até tá? O camarada sabia que ia morrer com 25 anos, ele tem 20, e aí ele começa, no caso, começa a refletir, bom, eu vou morrer com 25 anos, eu vou começar a aproveitar a vida, e aproveitar a vida ao máximo para que, né, eu, né, goze o máximo possível e aproveite o que for possível para, né, eu vou morrer mesmo. Tá, mas aí eu me lembrei de um caso que me contaram certa vez. Me contaram certa vez que um camarada estava passando por alguns problemas graves de saúde, era alcoólatra, e aí estava mal, ele resolveu fazer alguns exames, muitos exames e tal. Depois de tudo com ter exame pronto, feito, realizado e tal, aí o médico pegou o resultado dos exames, e a pessoa estava lá junto com o médico, e o médico olhou para ele e disse, olha, meu amigo, você tem apenas 6 meses de vida. Mas você vai ter que parar de beber. Você vai ter que parar de beber, porque a bebida foi a responsável por essa situação em que encontra a sua saúde. Então, esse é o diagnóstico. Não tem outra saída. O cara recebeu a notícia e tal. Ficou meio triste, lógico. Lógico, né? Que fica triste. Vai morrer daqui a 6 meses. Aí, tá, foi pra casa. Foi pra casa. Aí o que ele fez? Ligou pra tudo quanto era amigo que ele tinha. Da farra, na bebida. E aí, começou direto a aproveitar. Vocês mesmos. Aí foi aproveitar, tal, aquele negócio todo, aquela festa, aquela coisa. Resultado. Uma semana depois, tinha desencarnado. Aí outra coisa que eu tava pensando aqui, foi hoje de manhã, preparando aqui minha marmita para meu bandeco para eu levar pro serviço. Aí eu tava pensando, engraçado, né? A gente quando vai chegando para certa idade, a gente não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque senão, né, a gente morre com mais facilidade, ou morre mais rápido. E aí a gente faz a opção de evitar determinadas coisas para não, né? Para ver se tem um pouquinho mais de longevidade na vida. Olha que me passou pela cabeça, pessoal. Eu disse, mas em compensação, alguns prazeres da vida com relação à gula, por exemplo, a gente não pode mais fazer.
Ou seja, é uma questão de escolha. O camarada aqui escolheu, né, o prazer a um restinho de vida que ele ainda tinha. Porque para aquele que gosta de uma bebida, a bebida é um prazer, né? E aquele que gosta de um cigarro é o prazer. Aquele que, né, se envolve com drogas é um prazer. E aí a gente se envolve nesse monte de prazeres e diminui o tempo de vida. E a gente sabe, pessoal, que nós somos suicidas em potencial, suicidas indiretos. A gente não se mata diretamente, mas indiretamente a gente vai, né, contaminando o corpo, vai denegrindo os órgãos internos, vai prejudicando o fluido vital, e depois de um certo tempo desencarnou. Lembra de André Luiz? Quando chegou no plano lá de lá, ele chegou, estava no umbral e começaram a acusá-lo de suicida. Mas ele tinha consciência que não tinha se suicidado. Mas lógico que ele se suicidou indiretamente. Hoje, uma amiga de centro de doutrina espírita participa de um grupo de estudo, a gente conversa pelo WhatsApp de vez em quando, disse assim, que ela estava em São Bernardo, Santo Amaro, e foi a trabalho. Mas aí ela disse que nesse intervalo tal, ela começou a cometer alguns pecados, principalmente o da gula, da maledicência, etc. Eu disse, olha só, a gente é espírita, né, Sérgio? Mas Sandra, mas a gente tem as nossas gulas, de outro quilate, né? As nossas maledicências, nossos pensamentos estranhos. Por quê? Somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui nesse momento estudando o que é o Espiritismo e tentando se melhorar interiormente, que é esse o objetivo. Mas se a gente pudesse fazer uma análise interior, lembra do livro, Sandra? Do livro Manual Prático do Espírita? A autoanálise. Se a gente fizesse uma autoanálise, a gente descreveria todos os nossos defeitos que a gente tem, mas a gente não faz isso, sabe por quê? A gente fica com medo de descobrir conscientemente quais são os nossos defeitos. Por isso a gente não vou fazer isso não, deixa assim mesmo. Por isso a gente deixa assim, vai deixando. Porque lá no livro, Sandra, você já leu, nós passamos por 3 situações para evoluir. Né? 3 elementos que ajudam na evolução. Primeiro, sofrimento. Esse todo mundo passa. Segundo, convivência. Isso aqui a gente está fazendo o tempo todo. E o terceiro, autoanálise. A questão é, quem faz esse terceiro item? Quem faz? Para poder saber o que fez no dia a dia. E quem nos comenta isso é Santo Agostinho, de como fazer, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. Oh, coisa linda a gente estudar essa doutrina, porque a gente aprende, né, Sérgio? Aprende, e para colocar em prática, confusão, dificuldade.
Mas pelo menos é lendo e discutindo que a gente tem mais chance de fazer a escolha certa, né? Isso. Nós temos a possibilidade de escolher mais certo do que outros. Uhum. Por isso, né, Sandra? Mas que é difícil, ainda é difícil. Por isso, né, Sandra e Sérgio? Vigiai. E ora, essa não sai da nossa cabeça porque todo dia na reunião a gente está falando sobre isso. Ou seja, por que a gente está repetindo isso? Porque se vigiai e orai, nós estamos precisando. E muito. E às vezes a gente nem vigia e nem ora. Nenhuma coisa, nem ora. Nem outra. Quando dá por fé, já está todo enrolado. Todo embananado. Mas uma hora a gente sai. Porque Deus é bom e a gente tem vontade própria. Né? Tem vontade. Questão outra do Livro do Espírito, 909. Adiante, então. Vai lá. Com a dúvida sobre o futuro, o homem é acabrunhado nessa vida pelo desgosto e pelo infortúnio. Não vê senão na morte o termo de seus sofrimentos. E assim, nada esperando, procura pelo suicídio a aproximação desse termo. Sem esperança de futuro, é natural que o homem seja afetado e se desespere com as decepções porque passa. Os abalos violentos que experimenta repercutem-lhe no cérebro e são a fonte da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a atual se torna para o homem a coisa capital, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar, olha só, quer gozar a todo custo, não só os bens materiais, como as honrarias. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, eclipsar os vizinhos por seus faustos e posição. Daí a ambição desordenada e a importância que liga aos títulos e a todos os efeitos da vaidade, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura e de suas consequências muda-lhe totalmente a ordem de ideias e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta, descobrindo o imenso e esplêndido horizonte. Então, qual é a diferença, meus amigos, daquele que não tem conhecimento da vida futura e para aquele que tem? Aquele que não tem, ele não vê outra coisa de importante na vida do que as coisas materiais. Tudo gira em torno do material. Tudo gira em torno do material. Até porque ele não acredita que exista vida futura. E não acreditando, é como o companheiro do exemplo, ele goza, né, de tudo, aí aproveita de tudo, até porque todo mundo sabe que vai morrer um dia, né? É assim. Aí aproveita tudo na esperança de que no dia da morte ele já está, né, bem saciado com tudo que ele se envolveu de materialmente nesta vida. Então, o que sabe da vida futura, esse vê as coisas de outro prisma. Ele sabe que na vida futura vai ter consequências dos seus atos atuais e as consequências, dependendo dos atos que ele praticou nesta vida, as consequências serão graves ou menos graves por isso. Ainda bem, né, Sérgio? Que nós, Sandra, que nós conhecemos essa outra parte. Estamos nos aprofundando nesta outra parte para que a gente possa
com certeza, chegar do lado de lá, mais leve, mais tranquilo, saltitante e levitante. Por isso, é bom conhecer essa vida futura e começar e estudar sobre essa vida futura e praticar os ensinamentos que os homens espirituais, os espíritos, nos trouxeram através da codificação espírita. Comentários? Não, para mim está bem claro. Por enquanto, não. Então vamos continuar na leitura. Diante da infinidade e grandeza da vida de além-túmulo, a vida terrena some-se como um segundo na contagem dos séculos, como o grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão mesquinhas, tão efêmeras e pueris. Daí, no meio dos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade, que já constituem uma felicidade, comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o fito de nos elevarmos acima dos outros. Daí também, para as vicissitudes e decepções, uma indiferença que, tirando todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, perde a paciência, porque nada espera do presente. O exame daqueles que já viveram, provando que a soma de felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na terra. Que a soma de desditas está na razão dos vícios e mais ações imprime, enquanto estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência assaz natural para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar antes esses princípios e praticar o bem, este impreterivelmente triunfará do mal aqui na terra. Procurarão os homens não mais se molestarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei de caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. Bom, então, qual é o resultado do conhecimento da vida futura? O resultado do conhecimento da vida futura é que a gente fica mais confiante, fica menos predisposto à loucura. O propósito muda, né? O negócio muda. E além disso, é vida suicida. Oi? O seu propósito muda quando você conhece que tem que a realidade é maior do que essa que a gente vive. Pelo menos eu penso que seja uma tendência a você auto-melhora que ele fala aí, né? Você se melhorar, o seu objetivo não ser mais só aqui a materialidade, bens, luxo, essas coisas, e sim a evolução do ponto de vista moral. Isso. Então olha só.
Ele falou aí e evita o suicídio, lógico. Aí a gente já sabe que o suicídio faz piorar a situação que a gente... E aquele que não conhece a vida futura e não sabe que o suicídio vai piorar a situação, se mata e quando chega do lado de lá diz, ué, pensei que estava morto, mas estou vivo. Vocês já leram Memórias de um Suicida? Sandra, olhe... Não, ainda não. Pois é. Memória de Suicida é um livrozinho volumoso, bem volumoso, mas pesado também a leitura, que mostra o sofrimento dele, Camilo Castelo Branco, que se matou aos 65 anos de idade, porque ele vivia de escrever, era escritor, vivia da venda de suas obras, e aí cego, como é que ele ia fazer? Como é que ele ia sobreviver? E desesperado, resolveu dar um tiro na cabeça, passou por lá de lá, percebeu que piorou a sua situação, e aí, meus amigos, foi um Deus nos acuda. Muito bom. Excelente esse livro. Acho que foi o livro mais grosso que eu li mais rápido da minha vida. Eu li muito ligeiro esse livro. Prende muita atenção. Aí fala pra gente tudo o que ele passou lá no local de sofrimento. Tudo que passou. Aí depois de passar muito tempo no Vale dos Suicidas, ele teve, vamos dizer assim, uma moratória. E aí, já estava bem recuperado e resolve trazer a obra através da psicografia de Ivone Pereira para mostrar para nós aqui que estamos do lado de cá que a gente não deve fazer isso de jeito nenhum. Inclusive, houve uma época em que ele, no plano espiritual, se manifestava em espírito em Portugal, através de um médium português. E nas mensagens ele dizia que tinha um companheiro que escrevia também, estava pensando em suicídio, uma pessoa que estava encarnada, escritor português também, estava encarnada, pensando em suicídio, e ele ficava louco, apavorado para tirar da cabeça do cara, porque aquilo que ele ia fazer era a pior loucura, seria o pior inferno que ele deveria encontrar. Olha que coisa. Aí, essa história, Sandra e Sérgio, a gente encontra em outro livro, agora esse mais fino, cujo título é Martírio dos Suicidas. É outro livro espetacular. Espetacular. Esse eu não conhecia, não. Não, né? Pois é. Puderes adquirir, eu acho que tem até em PDF, Sandra. Me parece que tem PDF. Tem PDF aí depois. De quem que é? Deixa eu ver quem é o autor. Martírio do Suicida. Estou lembrado do nome não. São 3 palavras. Três palavras o nome do autor. Estou lembrado no momento. Então é isso. Agora, tem gente, pessoal, que pode pensar em suicídio mesmo conhecendo tudo isso aqui. Só de desesperado que fica quando passa por alguns sofrimentozinhos, que em relação ao sofrimento do suicídio é coisa, café pequeno. Mais comentários? Senão a gente continua. Não, tá bem claro. Por enquanto, não. Alberino, lembrei, Sandra.
Almerindo Martins de Castro, o nome do autor. Memória, Martírio dos Suicidas. Almerindo Martins de Castro. Continuando então. Lá vai. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das forças da natureza e, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na ordem moral. Bom, quando a ciência levar em conta essa nova força, até hoje desconhecida, retificará imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa, nos fenômenos da natureza, será uma alavanca para o progresso, produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Oh, mas que pena, né? Quando será isso? Eis a questão. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a lei da gravitação. Quando do alto de suas cátedras, os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual e a sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas em vez de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Muito bem. Então, pessoal, olha só. No dia em que a ciência se conectar com a religião, e a gente está falando aqui da religião espírita, porque essa aqui que trabalha com os fenômenos, se conecta com a religião, o planeta Terra vai dar um salto enorme. Vai dar um salto enorme. E o progresso vai explodir. Agora, não só tecnológico, que já está, né, evoluído demais, mas também moral. E essa evolução, essa explosão moral, que vai fazer com que a asa do conhecimento fique igual, semelhante à asa da moral, porque o que acontece? A gente não levanta voo porque tem uma asa nossa que está capenga, que não cresceu ainda. Vocês já viram pássaro? Pássaro não tem asa uma menor do que a outra. Porque se tiver, o que deve acontecer? Não vai voar. E aí vai continuar embaixo. O avião. Vocês já viram a asa do avião? Uma é do mesmo tamanho da outra. Né? Tem as mesmas circunstâncias, os mesmos elementos, mas são do mesmo tamanho. E aí com essas duas asas, o que faz o avião? É lindo a gente ver, né? O avião sai do chão, está vindo do chão, vai aumentando a velocidade, aumenta a velocidade. Daqui a pouco chega uma velocidade tal, decola. O ser humano ainda não decolou, porque tem uma asa atrofiada. E essa é a asa da moral. No momento em que essa asa que está atrofiada toma vitamina, ela vai se equiparar à asa que já está desenvolvida, e aí ambas
Vão ajudar o corpo, né? O corpo, que é pesadão, impulsionar. Mas por enquanto, a ciência e a religião ainda não encontraram esse elo de ligação. Mas vão achar. Porque a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Isso é uma frase de Albert Einstein. Não sei se aí se é cega. Eu sei que é uma coisa parecida. Albert Einstein disse isso. Então as duas têm que se juntar. Porque as duas ficam incompletas. Insatisfeitas. Enquanto a religião puxa para um lado, né, a ciência puxa para outro. E haja a religião querer brigar com ciência e vice-versa. Resultado, a coisa não vai funcionar. Mas, raça, né, Sandra? Essa raça humana, coisa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa também de doutrina, que ela disse assim, eu não consigo entender o comportamento de certas pessoas. São estranhos os comportamentos das pessoas. Tem uns comportamentos estranhos, esquisitos. Que ele diz assim, mas de onde essa pessoa tirou essa ideia de praticar esse negócio assim? Estranho. Porque está todo mundo doido. Todo mundo desconectado da realidade. E nós também, vivemos num mundo de ilusões. A gente está iludido com as coisas que acontecem com a gente. Iludidos. E aí, quando passa por lá de lá, a ilusão acaba e a gente sofre. Puxa, eu pensava que era isso. Não é, é outra coisa. Me enganei. Agora é tarde. O que eu faço agora? Haja mentor espiritual para esclarecer esse sujeito. Esse pessoal que está lá, que pensou que não existia a vida futura. E descobriu de uma forma extremamente inconsequente. Raça. Não, Sandra? Raça. Comentário? Eu não. Eu só queria compartilhar um parágrafo que eu marquei aqui, que eu achei ele muito, muito interessante. Ele diz assim, ó, diante da infinidade e grandeza da vida, de além-túmulo, a vida terrena some-se, como um segundo na contagem dos séculos, como um grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e infantis. No meio dos acontecimentos da vida, uma tranquilidade que já constitui uma felicidade, comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o objetivo de nos elevarmos acima dos outros. Daí também uma indiferença para as vicissitudes e decepções que, tirando todo o motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Eu acho que é justamente isso. Enquanto a gente está aqui, a nossa percepção está diminuída. E a gente acaba dando importância a coisas de maneira desmedida, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes a gente vê
uma situação ruim, mas passageira, mas que pode ensinar bastante para nós, como uma coisa catastrófica, e a gente dá importância para coisas materiais que podem até causar uma certa satisfação agora, mas que não se comparam com a satisfação que o espírito feliz sente. E os espíritos falam para a gente isso no capítulo 5 do Evangelho, no Bem-aventurados os aflitos, que o que a gente vê, a nossa percepção aqui dentro dessa terra está prejudicada. Mas o nosso mérito é saber o que é fazer o bem e persistir nisso, porque a gente pode não ter a sensação do bem toda no momento, né? Porque a gente ainda está um pouco atrasado, mas uma hora a gente vai ter a condição de aproveitar dessa felicidade espiritual por meio das nossas atitudes boas que nós fazemos agora. Muito bem. Perfeitamente, Sérgio. Bem colocado. Ou seja, a gente vive iludido. A gente fica só envolvido com coisas mesquinhas e efêmeras. É ilusão. E só mais tarde é que a gente vai perceber que tudo era fumaça. Tudo não passava de ilusão. Continuando então o nosso texto. Aqui. Quando do alto de suas cátedras. Isso aqui a gente já viu. Não será isso mesmo. Não será isso o mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que de tal fato não tem prova alguma? Quando o sábio emite uma hipótese sobre um ponto de ciência, procura com empenho e colhe com alegria tudo que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese, como, pois, um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que eles têm uma alma, despreza os meios que lhes fornecer uma patente demonstração. Então, o maravilhoso da doutrina espírita é que é a única ciência que prova, né, a existência da alma. Agora, é lógico que a Bíblia tem alguns casos e manifestações que provam essa existência. Mas aí, com a prática mediúnica, o Espiritismo vem provar categoricamente essa evidência. Além disso, alguém que é médium, por exemplo, de bilocação, sei lá, esqueci o nome. Ele sai do corpo, desdobramento. Ele sai do corpo e percebe que tem duas coisas diferentes. Um corpo que está imóvel e outro que está fora. Os dois extremamente semelhantes. A gente poderia até dizer que eram gêmeos. Mas só que um é o corpo material e o outro é o corpo espiritual, que é a cara do corpo material. Ou seja, é a cópia. Isso é demonstração cabal da existência. E Jesus não demonstrou isso no Evangelho. A gente gosta de citar essa prova, porque para mim é a mais linda que tem. Jesus, desencarnado, vai lá com Saulo de Tarso. Um do lado de lá, conversando com um do lado de cá. Ou seja, a comunicação mediúnica e a comunicação entre alguém do lado de lá com alguém do lado de cá. Mas lá, em outros locais, isso aqui não tem muita importância, não. O que é importante é dizer que não existe e acabou. Que isso não existe. E se baseiam em Eclesiastes. Ora, Eclesiastes é um livro que fala a respeito da opinião do autor com relação a determinadas coisas da vida. Opinião. Não é caso, não tem nada a ver. A maioria das vezes, a nossa opinião estão erradas. As nossas opiniões estão erradas. E ali é opinião.
Quantas e quantas vezes Kardec, por exemplo, no livro A Gênese, deu opinião com relação aos milagres de Jesus. Opinião, porque depois ele mesmo desmente que aquilo que, em termos do próprio livro, que aquilo que ele falou está errado. Se a gente passar pelo livro A Gênese algum dia, eu vou mostrar para vocês. No mesmo livro, há uma contradição de Kardec. A contradição de Kardec. Muito bem. Comentários? Não. Não, por enquanto não. Então vamos lá. 101. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou de que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução de ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. Então não tem jeito, meus amigos, não tem jeito. Não tem jeito. Queiramos ou não queiramos, o Espiritismo, né, demonstra essa evidência da vida futura. Quando não demonstra e a gente não quer aceitar de jeito nenhum, o que acontece? Quando a gente passar por lá de lá, a gente vai ter a certeza da coisa e perceber que estava errado. E que tudo aquilo que pensava não tinha nenhum sentido. Dá de cara com a realidade, repito. E aí a gente se choca, ou seja, o espírito passa por lá de lá, se choca com a tal da realidade. Não, mas peraí, isso aqui será? Eu estou sonhando. Não acredito que estou aqui, não acredito que isso existe. Às vezes o cara está do lado de lá e não acredita que existe coisa do lado de lá. A pessoa está com a mente tão embotada, envolvido aqui, né, Sérgio? Nas coisas inúteis, na ilusão, que quando chega do lado de lá, quer continuar iludido. Mas não tem jeito. Comentários desse 101? Não, tá bem claro. É a questão de colocar em prática. Já que a gente já sabe, né? Sérgio? Não, por enquanto não, tá bem claro. Beleza. 102. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisso, sobretudo, que o estudo sério, olha só, e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe permitir o que ela pode dar e do modo por que o pode fazer. Ultrapassando esses limites é que nos expomos a ser enganados. Bom, então, deixa eu ver aqui. Cadê? É sobretudo nisso que o estudo sério, completo da ciência espírita, tal. Muito bem. Então, olha só. Não tem outro jeito. Tem que estudar. Né, Sérgio? Quem não estuda não sabe, não passa no concurso. Né, Sérgio? Exatamente. Eu passei no concurso porque eu estudava. Gostava de estudar. Passei.
Se Sérgio gosta de estudar, a tendência é que ele passe com mais facilidade que os outros. E ele me disse, antes de começar, ô Sandra, a nossa reunião de hoje, que ele está estudando. Independente de que não apareceu, não tem nenhum edital por aí, mas ele está estudando. Isso. Quem quer atingir, não é? Quem quer atingir seu objetivo tem que ficar, tem que batalhar. Não cai do Vai, céu. Rubi. E, Rubi, a gente vai comemorar isso daí. Vai, com certeza. E quando nós soubermos da notícia, eu vou aí comemorar com vocês. Porque eu estou esperando isso aí para comemoração. Com certeza. Esperando. Então, Sandra passou por concurso, né? Trabalha por concurso, né, Sandra? Então, tem coisa melhor na vida do que passar em um emprego por concurso? Tem coisa melhor, não. É Verdade. uma maravilha. É. É uma maravilha, seu Sérgio. É uma maravilha. Então, daqui a 15 dias, nós seremos 3 concursados. Né? Com certeza, 3 concursados. Comemorando as nossas 3 passagens. Porque também a gente merece, né, Sandra e Sérgio? Comemorar, olha só. Nós somos espíritas, a gente também comemora. Principalmente quando a gente só sabe que um amigo nosso do peito também passou. Sim. Vamos lá, mais uma. 103. As menores causas podem produzir grandes efeitos. Isso. Assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, a queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs saltando no prato revelaram a potência galvânica. Também os fenômenos vulgares das mesas girantes saiu à prova da existência e do mundo invisível. E desta, uma doutrina que em alguns anos fez a volta do mundo e pode regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. Então olha só, um simples fato da natureza, corriqueiro, pode, de repente, surgir uma grande ideia, e dessa grande ideia surgiu uma ciência. E essa ciência vai fazer o quê? Que o progresso se estenda. Quantos fenômenos naturais, corriqueiros, simples acontecem em nossa volta, e às vezes a gente nem olha, nem percebe. Nem percebe. Porque tem gente que é desatento, totalmente desatento. Mas tem mais pessoas que são atentas, falam um pouco, mas olham muito, percebem muito. Pessoa que é tagarela demais, geralmente não presta atenção em certas coisas que acontecem em sua volta e, por conta disso, perde grandes oportunidades. E perdendo grandes oportunidades, não chega lá tão fácil. Então, qual é o objetivo? Estudar e perceber aquilo que está em volta. Porque às vezes, quem percebe, quem é acostumado a observar as coisas, percebe as mínimas oportunidades que podem ser aproveitadas a fim de que, olha só, a queda da maçã, se fosse outro, nem percebia a queda da maçã. Ué, esse negócio caiu aqui perto de mim. Peraí, por que ela, ao invés de subir, ela desceu? Ó. Aí o cara fica logo pensando, ué, ela devia, por que ela, ao invés de subir, ela desceu? Fenômeno simples da natureza, que o camarada... Peraí. A mesa girante, fenômeno simples, da natureza. Da natureza. Peraí.
por que que essas mesas estão girando desse jeito? Por que que elas ficam no alto? Aos porquês. E quando a gente pergunta e não encontra a resposta, a gente vai atrás. E indo atrás, a gente descobre. E descobrindo, pá, eureka! Eureka! A invenção do avião foi inspirada no voo normal, tranquilo, fenômeno normal, corriqueiro, fenômeno da natureza. E quantas coisas não foram inventadas simplesmente porque teve um curioso, um observador, aquele que ficou de olho nas coisas que acontecem em sua volta e diz, opa, peraí, por que não posso criar uma coisa com relação a esse fenômeno que possa ser parecido? Pronto. Vocês lembram do disco de vinil? Pois é, evolui para o CD. É porque alguém, teve a ideia, isso não pode ser melhorado? Ou todo mundo acha que isso aqui é... Alguém olha, a besteira que roda aqui, arranha, faz zoada aí, pula, com não sei o que pode. Não posso arrumar um negócio menorzinho que seja mais fácil de carregar e que caiba muito mais música e não arranhe? Porque viu uma coisa simples que estava acontecendo ali. E o celular tijolão? Aí o cara olhou, não, esse negócio é muito pesado, muito feio. Não se poderia melhorar este rapaz? E a televisão preto e branco? E por aí vai, meus amigos. Coisas que acontecem na natureza, alguém curioso, que gosta de ficar percebendo as coisas, diz, não, peraí, eu não posso melhorar isso. E aí a coisa acontece. E as invenções surgem. A queda da maçã incentivou a lei da gravitação universal. Olha só, uma lei extremamente importante por conta de uma besteira. A queda da maçã. Não é lindo esse nosso estudo? É uma maravilha. Meus amigos. Sim. Eu acho que tá bom, que eu já me empolguei muito. Não, Rubim, tem só um tópico, Rubim, só o 104. Aí já passa pro outro capítulo. Ele é curto. Bem curtinho. Então vamos lá, deixa eu ver aqui o que tem. Capítulo 3. Vamos lá. A gente já está aqui no fogo, terminando de se queimar. Vamos lá. 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma: nada há de novo debaixo do céu. Lembra daquela... Nada se cria, tudo se transforma? Pois é. Sim. Parecido com isso aqui. Nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, pelo que encontraremos em todas as épocas esses germes que, mediante estudo mais completo e mais atento às observações, conseguiram desenvolver. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas. Aí a consequência. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Observação. Estas explicações, incompletas como são, bastam para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança
que podem inspirar segundo as circunstâncias. Então, olha só. Nada é novo. Tudo é descoberto. Aquilo que está descoberto já estava lá esperando um curioso. Esperando um curioso para dar sequência às ideias. Então é isso que aconteceu com o Espiritismo. Apareceu um curioso. Bota curioso nisso, chamado um tal de Allan Kardec. Que sendo cientista, diz, espera aí, isso é um fenômeno natural. Agora, o que está por trás desses fenômenos é que eu quero descobrir. Olha só, é que eu quero descobrir. E aí não deu outra. Doutrina espírita codificada. Fenômenos espirituais que acontecem, como diz o texto, desde tempos imemoriais. Só que o Espiritismo mostrou aqui com provas e codificadamente estruturado em termos didáticos para que a gente possa entender, divulgar, degustar e por aí vai. É um espetáculo essa nossa doutrina. É por isso que eu não consigo deixar de ficar empolgado com ela. Pessoal, não consigo. Como dizia Jesus, é o meu alimento. Não posso viver sem ela. Se eu ficar sem ela, eu vou desencarnar. Vou morrer. Porque isso aqui eu respiro. É minha alimentação. E que alimentação gostosa, pessoal. Ah, como é me deliciou essa coisa aqui. Muito bom mesmo. Muito bom. Se a gente começar... Diga, se a gente quiser começar a pegar o fio da merda dessa doutrina, a gente fica empolgado, então. Ah, coisa linda. Já chega. Alguém quer comentar? Vamos lá. Não, eu acho que foi uma leitura bem esclarecedora, assim, em termos gerais. Para que serve o Espiritismo? Assim, o que ele muda nas nossas vidas? Acho que foi basicamente isso que esse conjunto de tópicos quis explicar. Não, tá maravilhoso. Só vem complementar toda a leitura que a gente já fez antes dos outros estudos. Você consegue, quando você estuda, você vai juntando conhecimento. Sérgio, querido, você pode fazer a prece? Posso. Estou de olhos fechados. Pai amado, agradecemos por este momento de estudos, que possamos refletir acerca do conteúdo estudado, para que assim tenhamos cada vez mais ânimo para darmos cabo da nossa reforma íntima, que possamos ver além dos fenômenos aqui desta terra, possamos sempre ter em mente que existe um mundo muito maior além do plano físico, e que assim possamos basear as nossas escolhas para que a nossa felicidade ela seja sustentável e seja baseada no espírito e não na matéria. Que possamos sempre buscar estudos como este para ampliarmos nossa visão agora limitada pela matéria, mas que possamos sempre buscar o conhecimento necessário para que façamos as escolhas corretas, para que o nosso espírito siga adiante a sua caminhada evolutiva, que possamos assim sempre aproveitar as oportunidades de crescimento que aparecem em nosso meio e que possamos dessa forma viver a maravilha da encarnação por meio das oportunidades, dos sofrimentos, mas tendo consciência de que tudo tem um propósito. Gratidão, Senhor, que assim seja. Bom resto de semana para vocês. Bom final de semana, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, meus Bom final. Tchau, tchau.